Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo: a crítica. Mas em vez de só pensar em como se defender dela, que tal a gente descobrir como usar isso como uma ferramenta para crescer de verdade? Tudo começa com uma pergunta bem simples. Para pensar um pouquinho. Qual é a primeiríssima coisa que vem à mente ou que sai da boca quando alguém aponta uma falha? Essa reação automática, sabe? Ela é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui. Então, vamos começar entendendo essa nossa resposta quase que instintiva. Existe um padrão que se repete bastante na forma como a gente reage. E é justamente esse padrão que, na maioria das vezes, nos impede de aprender qualquer coisa com o que foi dito. E o curioso é que a maioria das nossas reações caem em duas caixinhas principais. Ou a gente nega na hora, com aquele "imagina, isso não é verdade". Ou a gente começa a se justificar, sabe? A explicar os porquês, já montando uma defesa. Sua familiar? E aqui está o grande problema. No exato momento em que a negação ou a justificativa entram em cena, a porta para o aprendizado, se fecha. A crítica, que podia ser uma ferramenta, vira só um ataque do qual a gente precisa se defender. Para a gente entender por que fazemos isso, a gente precisa olhar para a psicologia por trás da coisa toda. E não é uma falha de caráter, não. É um instinto. Nosso cérebro, lá no fundo, ainda está programado para ver a crítica como uma ameaça ao nosso lugar no grupo. Pensa nisso como se fosse um alarme de incêndio da nossa mente. Quando a crítica chega, o ego sente o perigo e pronto. Aciona esses mecanismos de defesa no automático para se proteger daquela dor, daquela informação. É pura autopreservação. E aqui está o ponto-chave de tudo. Uma mente que está no modo de defesa, ela não consegue mais ouvir. Em vez de processar informação para entender, ela fica só procurando uma brecha para revidar. A escuta de verdade desliga. Ok, já entendemos o problema. Agora, vamos virar essa chave e focar na solução. Existe um jeito de quebrar esse ciclo de defesa e reação. E olha, tudo começa com uma única pergunta, mas uma pergunta muito poderosa. Em vez de se perguntar, isso é verdade ou é mentira, a proposta é mudar a pergunta para: qual a pequena porcentagem de verdade que pode ter aqui? Essa mudança sutil de perspectiva já abre um espacinho para reflexão, em vez de bater a porta na cara com uma reação imediata. E vamos ser sinceros, né? Nem toda crítica é bem intencionada ou 100% correta. Às vezes ela diz muito mais sobre quem critica do que sobre quem está sendo criticado. Mas o ponto principal é que, mesmo numa crítica meio torta ou injusta, quase sempre tem ali um grãozinho de informação valiosa que a gente pode usar para o nosso desenvolvimento. Beleza. Com a mentalidade certa, agora vamos para a prática. Como é que a gente aplica isso no calor do momento? Bom, existe um método de 3 passos que pode transformar completamente a nossa maneira de reagir. O primeiro passo é o mais difícil, mas sem dúvida mais importante. Escute até o fim, sem interromper. Respira fundo e segura aquela vontade de se defender. O objetivo aqui não é concordar, é só garantir que a outra pessoa se sinta ouvida e que a gente receba a mensagem completa, sem filtro. Passo 2. Depois de ouvir tudo, a gente tenta sintetizar a crítica. É como se fosse um trabalho de tradução. Pergunte a si mesmo: tá, por trás de todas essas palavras, qual é a mensagem central aqui? O que essa pessoa está realmente tentando me dizer? Achar um núcleo da crítica é fundamental. E o terceiro e último passo: ganhe tempo para refletir. Ninguém precisa concordar ou discordar na hora. Uma frase simples tipo "obrigado pelo feedback, vou pensar sobre isso", já cria o espaço que a gente precisa para processar a informação e procurar aquela pequena parte de verdade que pode nos ajudar a melhorar. Então, recapitulando. Primeiro, a gente escuta. Segundo, a gente sintetiza. E terceiro, a gente reflete. É um processo bem simples, na verdade, que troca a defesa do instinto pela reflexão consciente. E é isso que abre a porta para o crescimento. No fim das contas, o que a gente está discutindo aqui é uma mudança profunda em como a gente enxerga o feedback. É deixar de ver como um ataque e começar a ver como uma oportunidade. A crítica tem essa dualidade. Sim, ela pode cutucar o nosso ego, pode doer um pouco, mas é justamente esse desconforto que joga uma luz naquilo que a gente não consegue ver por conta própria, os nossos pontos cegos. Às vezes, a crítica é o espelho que a gente precisava. E, para fechar, fica essa reflexão. O objetivo não é se tornar à prova de críticas, mas sim desenvolver a habilidade de extrair crescimento delas. A verdadeira evolução está em usar esse desconforto como combustível. A pergunta que fica é: da próxima vez que uma crítica vier, qual vai ser a escolha? A defesa ou a escuta?